Agora que nós preenchemos a escala de estresse percebido, eu queria perguntar para a Vanessa, que é psicóloga, e nós já tivemos a oportunidade de conversar no vídeo passado. Vanessa, como é que nós devemos interpretar a pontuação obtida através do preenchimento da escala, né? Nós sabemos que ela tem um ponto mínimo até uma pontuação máxima. Provavelmente, existe um ponto em que a maioria das pessoas, em condições normais, fora da pandemia, pontuem, digamos assim, uma pontuação normal, uma pontuação média, digamos assim, mais comum, mais frequente. A gente adotaria aquilo ali como um parâmetro, digamos assim, do normal, entre aspas, se é que dá para a gente usar essa expressão, tá? E agora, numa situação de pandemia, imagino que nós devemos pontuar mais, não é isso? Como é que nós devemos, então, interpretar essa pontuação? Por favor. Então, vamos lá. A escala, ela tem uma pontuação máxima de 40 pontos. Então, é o máximo que todo mundo pode pontuar, tá? E realmente, como você falou, existe uma pontuação média. Essa pontuação média, ela é calculada por idade, até porque talvez pessoas de 30 a 40 tenham expectativas de percepção de maiores sintomas do que talvez pessoas de 18 a 29, enfim. Então, ela é distribuída, essa média ela é distribuída por grupos etários, tá? E realmente é isso que você falou. A gente tem, até essa média, sintomas que são considerados normais. Quando a gente passa da média, é como a gente conversou no vídeo anterior. Quando a gente passa dessa média, é esse termômetro que acaba se elevando, tá? Então, é um estado que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, ver qual que é o impacto desses sintomas percebidos no meu dia a dia, na minha qualidade de vida, nas minhas relações, tá? A que esses sintomas percebidos estão associados, ou seja, o que eles despertam em mim, e aí, a partir disso, ver se com estratégias que a gente vai conversar no próximo vídeo, né, que eles vão assistir no próximo vídeo, se com essas estratégias esses sintomas percebidos melhoram ou se é necessário a busca por um profissional especializado para maiores orientações. Uhum. Muito bem, mas assim, a princípio, para quem pontuou muito alto, né, enfim, mais próximo lá de 40, correto? Isso deve ser encarado naturalmente como uma percepção maior do estresse, né? Eu acho que é o que a escala, enfim, ela se propõe, na verdade. Mas a pergunta que eu teria para te dizer, para te fazer, é o seguinte: quando uma pontuação ela em si, ela é obtida o valor, né, que nós obtivemos, o valor absoluto, digamos, o número em si, se foi 30, 35, 40, quanto que a gente poderia atribuir, enfim, a real situação de estresse que está acontecendo, ou seja, aquela a dúvida que fica muitas vezes se a pessoa percebe o estresse como algo que se percebe muito, né, ou percebe a situação de uma forma muito exacerbada, poderia ser por um processo próprio em si, talvez da própria condição. Vamos pensar assim, se a própria esclerose múltipla, a própria EM, poderia nos deixar mais vulneráveis ou mais sensíveis em relação ao estresse. Nós percebemos alguma situação estressora de uma forma maior, mais intensa, e aí, naturalmente, a gente pontua mais, ou seja, seria para um processo, vamos pensar assim, em função do processo de inflamação, né, próprio da condição. Isso em si já nos deixaria pontuar mais alto na escala, ou se nós estamos percebendo, em função da situação, nós estamos percebendo a situação de uma forma muito exacerbada, digamos assim, né? Assim, nossa, eu pontuei 38, eu estou, de fato, submetido a muito estresse. E, às vezes, quando a gente pede para um familiar fazer a pontuação à escala, digamos, muito próximo, né?
fala assim, olha, para um esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira, preenche a escala como se fosse eu preenchendo. E aí o familiar lhe diz, fala assim, olha, você não tem por que ter essa pontuação elevada, entendeu? É isso que eu queria, assim, não sei se eu me fiz claro, né? Se eu me fiz entender nessa pergunta. Tá, vamos ver se eu consigo me fazer entender na resposta, porque conforme você foi perguntando, muitas ideias foram vindo. Primeira coisa, a escala, ela não é uma escala específica para pacientes com esclerose múltipla. Ela é uma escala para a população geral, tá? Então, talvez nessa sensibilidade da questão inflamatória, ela não tenha essa percepção, porque ela não é específica a essa população. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante dizer é que isso é um instrumento. A gente não diagnostica ninguém por um único instrumento, para nada, né? Então, a gente tem que ter esse critério bastante em mente de que isso é só um filtrinho, é só para a gente perceber um pouco como é que eu estou me vendo, tá? Então, ela é uma, já respondendo a talvez uma terceira pergunta, ela é uma escala auto-aplicável. Não é a percepção que o meu irmão tem sobre mim, é a percepção que eu tenho sobre mim. Então, a gente pedir para algum familiar responder não é tão interessante, porque ela não é uma escala para o familiar ou para o cuidador, ela é uma escala auto-aplicável. Então, é como eu me percebo, tá? Então, é importante que o paciente, é importante que a pessoa tenha respondido, realmente pensando em como ela se percebe neste momento. É claro que com a pandemia, como a gente conversou anteriormente, a maioria das pessoas estão se sentindo mais ansiosas, mais estressadas, com o momento do medo, tá? Então, isso possivelmente vai interferir nessa resposta do que se ela fizer essa escala daqui a 2 anos, por exemplo. O momento vai ser outro, ou se ela tivesse feito isso no momento passado, tá? Então, certamente, ela é para o momento e ela não deve ser avaliada como instrumento único para diagnóstico. A gente precisa de um conjunto de avaliações para a gente caracterizar quem fez 35 ou 40 pontos como, de fato, algo que deve se preocupar ou não. Então, talvez seja mais importante a pontuação atual preenchida pelo, enfim, pelo paciente ou por aquele que nos assiste, né? Para quem preencheu a escala, é mais importante a pontuação no momento obtida, para que ela seja repetida num segundo momento, futuramente, não é isso? E aí a pessoa possa comparar para saber se está conseguindo lidar melhor com a situação e acaba percebendo o estresse de uma forma menor. Seria isso, então? Perfeito. A gente reaplicar, reavaliar essa percepção futuramente vai dar exatamente essa balança, né? Do que de repente melhorou, se as estratégias foram efetivas, se eu preciso pensar em novas estratégias ou procurar ajuda especializada. Perfeito. Então, tá joia. Obrigado e até o próximo vídeo. Até a próxima.